Graça e paz, meus queridos irmãos de todo esse meu grande Brasil, onde você estiver. Vai o meu bom dia, o meu boa tarde, meu boa noite e uma boa madrugada. E a mensagem que eu tenho para nós, meus irmãos, da graça ou não da graça é essa. Aonde é a morada de Deus? Então, é uma pergunta que eu faço e respondo. Porque me perguntaram, me disseram, alguém disse, mas Jesus não foi preparar lugar? Como? Mas nós olhamos para João 14. Jesus dizendo, na casa de meu pai há muitas. Ele não diz, na casa de meu pai há uma, ele diz, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eis que vou preparar, João 14. Eis que vou preparar, e quando tiver a preparada, voltarei e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também comigo. Agora eu pergunto, há uma confusão. Porque essas denominações, o que eles ensinam? É que Jesus foi para o céu a preparar um lugar para nós. Agora, Deus não precisa preparar lugar. Isso foi uma expressão, foi uma maneira que Jesus expressou. Mas Deus não precisa preparar porque tudo já está preparado. Quando Deus tirou o povo do Egito, Deus deveria falar para Moisés, Moisés, vocês vão sair do Egito, vocês vão acampar na beira do mar. E ali, segundo os estudiosos, diz que tem 13 mil metros de comprimento. Diz que o mar ali no lugar que eles passaram tinha 11 metros de profundidade e 13 mil metros de comprimento. Então você vai ali cortar madeira, construir uma ponte, ou vai fazer ali alguma jangada e vai atravessando o povo devagar, né? Seria isso. Mas não, Deus simplesmente tirou o povo do Egito, chegou na beira do mar, ordenou o mar, que o mar abrisse, o mar abriu, formou uma estrada no meio. Então Deus não tem que preparar nada. Tudo. Como alguém diz assim, não, mas a oferta, o dízimo que você dá é para a obra. Mas, irmãos, Deus não tem obra. Quem tem obra é o governo, é o prefeito, rodovia, ferrovia, campos, aeroporto, hospital, escolas, presídio. Há milhares e milhares de obras espalhadas por todo esse nosso Brasil. E precisa de dinheiro. Aí está certo. Mas aonde adorar a Deus precisa de dinheiro? Onde existe dentro deste livro Deus mandando, Deus ordenando que vá, compre terreno, constrói templo, local para a minha adoração. Aonde existe? Deus não permitiu, nunca permitiu. Aliás, até houve uma permissão, porque Davi queria construir um templo para adorar a Deus. Mas Deus não permitiu que Davi construísse, porque Davi era sanguinário. Então Davi arrumou, preparou as pedras, a madeira, tudo, mas Deus não permitiu. Permitiu que Salomão construísse o templo. E foi construído por Salomão. Mas Nabucodonosor, o rei Nabucodonosor, destruiu esse templo. Depois Herodes construiu outro templo. Veio o general Tito no ano 70 e derrubou esse templo.
Então Deus não habitou, não habita em templo feito por mão de homem. 17:24 de Atos, 7:47 e 48 de Atos. Deus não habitou nem mesmo no templo feito por Salomão, porque ali está errado. Por que templo de Salomão? Quem é Salomão? Não é um homem como eu. Ele tinha que ter colocado aí templo de Deus, não templo de Salomão. Então ele se exaltou, fez aquele templo que era a glória de Israel, enfeitou ali com ouro, metal, pratas e tantas coisas, mas colocou templo de Salomão. Vamos ao templo de Salomão? É isso. Mas a Bíblia diz que Deus não habitou nem ali. Onde é a morada de Deus? Onde Deus mora? Deus mora onde? No céu? Qual é a morada de Deus? Se Jesus diz que ia preparar lugar e quando ele tivesse ido, ele voltaria. Porque ele foi bem claro nas suas palavras. Vamos entender. Se eu não for, o Espírito Santo não virá. E quando Jesus foi, 50 dias depois, desceu o Espírito Santo. Sobre quem? Sobre os 120 que estava lá naquele santuário. Aqueles 120 foram revestidos do poder de Deus. E dos demais que passaram a crer, o Espírito Santo habitou sobre eles. Aqueles 3.000 que aceitaram lá no discurso, na mensagem, a pregação do apóstolo Pedro, quase 3.000 almas, ali o Espírito Santo veio sobre eles. Lá na porta do templo chamado Formosa, quando ele curou aquele paralítico, quase 5.000 almas, 5.000 pessoas aceitaram a palavra da salvação. E foi novamente pelo Espírito Santo visitado. Então o Espírito de Deus, ele vive e habita em nós. Em quem vós estáis? Depois que cresce na palavra da verdade e fosse selado com o Espírito Santo da promessa. Basta crer que o Espírito Santo está em nós. Então não precisa sacrifício, não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa ir ao monte, não precisa dar oferta, não precisa fazer campanha, não precisa viver em sacrifícios, sacrifício de tolo, porque Jesus disse no capítulo 12 de Mateus, e versículo 7, misericórdia eu quero e não sacrifício. E nós encontramos lá no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, Deus tem prazer na obediência, não em sacrifício. É isso que Deus requer de nós. Então Deus hoje, onde Deus mora? Onde é a morada de Deus? Que é o título da mensagem. Onde é a morada de Deus? Aonde Jesus disse que ia preparar lugar? E nós somos a morada de Deus. Por isso não precisa, como esses movimentos evangélicos por aí, fica prometendo Jesus voltar. Jesus vai voltar. Agora você vê o que está acontecendo lá em Israel. Então, meu irmão, Israel sempre, desde os tempos de Moisés, desde aquela peleja, quando Moisés quis conquistar a terra prometida, já começou os combates. E nunca cessou, Israel nunca parou. Sempre houve conflito em cima de conflito. Dezenas e dezenas ou centenas de conflitos, Israel. Então não se assuste com o que está acontecendo. Ah, mas agora Jesus vai vir. Ah, dessa vez agora Jesus vai vir. Isso aí
É tudo para Jesus voltar. Quando aconteceu a epidemia ali em 2020, falaram. Apareceu um monte de idiota aí dizendo aí, agora é a volta de Cristo. Volta do quê? Se Cristo já está em nós. Quando nós deixar este mundo, nós subimos. Por que é necessário ele descer e vir aqui fazer o que aqui? Existe algum homem santo? Existe alguma santidade aqui dentro? Existe alguma denominação que se dá uma com a outra? Você vê quando eles fazem festa, você vê a Igreja Católica, é uma só. Ela é unida em todo lugar. Ela une, pode sair daqui, pode visitar qualquer lugar, qualquer parte do Brasil, qualquer parte do mundo, é uma igreja só. E por que as evangélicas não são assim? Por quê? Porque ela não tem nada a ver com Deus. Ela é do homem. O homem quem fundou, o homem quem criou. Ainda dá o título ainda, pastor, presidente, fundador. Aonde existe a palavra fundador aqui dentro? Aonde existe a palavra presidente aqui dentro? Não existe. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, não espere essa tal de volta, porque o que tinha que acontecer já aconteceu. Jesus já veio. Aquele Jesus que prometeu para os judeus, já veio. Eis que venho, lá no Apocalipse, no capítulo 1, versículo 7, ele diz, eis que venho sobre as nuvens, todos os olhos me verão, até mesmo aqueles que me ultrapassaram. Agora eu pergunto, se Jesus veio, e ele veio de que forma? Veio sobre as nuvens. O que é vir sobre as nuvens? Vim sobre o juiz. E ele não veio em carne, ele veio como um abrir e fechar de olho. Foi uma coisa, acabou. Como é que você queria? Você queria ficar olhando, Jesus está vindo, está lá ele lá na nuvem, e papá, ele veio sobre o seu povo, varões Galileu, capítulo 1, versículo 11 de Atos. Varões Galileu, por que está olhando para o alto? Esse mesmo Jesus, que foi tirado dentre vós, no meio de vós, ele há de descer, assim como para o céu vi subir. Essa promessa foi para aquele povo, porque nós viemos a existir 2000 anos depois. E aí? Como é que fica? Como é que fica? Promessa em cima de promessa. Todo mundo, porque agora vem, agora vem, agora vem. Então, meu irmão, descansa em paz, porque Cristo reina dentro de nós. Cristo está em nós. 3:16 de 1 Coríntios. Não sabeis que vós são templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito de Deus habita em vós, e ele está em vós. Ele não sai. Então, você não pode nem dizer assim, Senhor, visita a irmã fulana, visita o irmão fulano. Por que visita? Se Deus está lá. Vamos entregar o pregador na mão de... Vamos entregar na mão de quem? Vamos entregar o pregador na mão de Deus. O pregador está na mão de quem? Ué, eu não entendo. Eu já ouvi muitas essas tolices dentro desses movimentos. Agora chegou a hora. Nós vamos ouvir a mensagem, vamos entregar, vamos fazer uma oração para entregar o pregador na mão de... Ué, na mão de Deus? Por quê? Na mão de Deus. Outra tolice. O pastor é um homem de Deus. O pastor é um homem de Deus. E aqueles que estão sentados? A mulher é a mulher de Deus. Aquelas mulheres, aqueles homens que estão sentados, são de quem? Isso é uma tolice, quando usa essa expressão. Há muita burrice por falta de olhar para este livro. Eu fiz muito isso. Eu fui um tolo, fui um burro, porque eu via muito o que os homens diziam. Mas hoje, quando eu comecei a olhar para a graça, eu comecei a examinar e vi que tudo que a graça fala bate com este livro. Não tem nada a ver. Nós olhamos para a vida dos apóstolos. O que os apóstolos tinham? O apóstolo Paulo, no capítulo 18 de Atos dos Apóstolos,
ele, no início ali, ele encontra com aquele casal que veio ali da Itália e era construtor de tenda. E ele começou a construir tenda. Era o trabalho de Paulo para poder sobreviver. Então, o que os apóstolos tinham? O que aqueles homens tinham? O que Jesus teve aqui nessa terra? Ele andou num jumentinho que nem dele não era. Jesus comia o que dava para ele. E quem era ele? O dono do mundo. Agora, olha para esses homens. A riqueza que tem esses homens. De onde eles possuíam essa riqueza? De onde veio essa riqueza? De onde são tiradas isso? Então, meu irmão, através da mentira. E você fica crendo nessas mentiras contadas por esses homens que se diz homens de Deus. Se ele é de Deus, se ele é homem de Deus, porque Deus não tem homem. Mas se ele é homem de Deus e ela é mulher de Deus, toda a plateia que está ali também são o mesmo. O que ele acha que ele é mais? O que Jesus diz no capítulo 23:8 de Mateus? Vós são todos irmãos. Por quê? São todos iguais. E ele ainda foi mais além. E o maior dentre vós seja o vosso servo. Quem é o maior no meio de vocês? É o grandão que está lá em cima da tribuna lá. Ele é o vosso escravo, o vosso servo. Então, meu irmão e minha irmã, essa é a mensagem que eu tenho para nós neste momento, é essa. Crê somente que Cristo está em nós e nós estamos em Cristo. Se você gostou da mensagem, curte e continua me assistindo, que todos os dias estou pondo mensagem para a nossa edificação. Um abraço, um beijo no coração de todos vocês. Bye, 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 bye. Graça e paz.